Muito boa tarde. Os agradecimentos eu vou deixar para o final desta sessão, porque, como tudo é dinâmico, acabamos de receber a notícia de que o Rodrigo da Costa tem o tempo muito limitado e, portanto, vou aproveitar imediatamente para dar a palavra, pedir-lhe uma apresentação breve e que nos pudesse dar o seu ponto de vista, as suas reflexões sobre o movimento da transformação das estruturas europeias do espaço, a GSA e a criação da EUSPA, em que medida é que isto pode ser um potenciador da indústria de navegação em Portugal e se Portugal terá capacidade de poder trabalhar no PRS na nova estrutura. Com a palavra, Rodrigo Costa, diretor executivo da GSA. Se calhar nós não estamos online. O som está a chegar ao Rodrigo da Costa. Eu não estou a ouvir. Não sei se os meus colegas estão a ouvir alguma coisa. Eu não ouço nada. Nós estamos a ouvi-lo. Consegue ouvir-nos agora? Agora sim. Rodrigo Costa, deixe-me então repetir o que eu disse antes, porque é um desafio. Sabemos que tem um tempo muito limitado, por essa razão tivemos que dinamicamente alterar a ordem das apresentações. Gostaria muito de lhe desafiar a falar-nos um pouco do novo movimento no setor do espaço comunitário, com a GSA e a EUSPA, e em que medida é que isso pode potenciar a indústria nacional da navegação por satélite e, sobretudo, que possibilidades prevê para Portugal poder estar incluído no desenvolvimento do PRS? Ok, ótimo, muito obrigado. Espero que eu estou bem. Vou tentar aproveitar uns slides que preparei, uma pequena apresentação sobre a GSA. Por favor, ok. Espero que consigam ver. Sim. Ok. Só uma questão antes de começar. A apresentação será em português ou em inglês? Como desejar. Ok. Então vou fazer em inglês, não sei quem estará a ouvir. So good afternoon. Just a brief presentation about the GSA first, and then satellite navigation and the European satellite navigation in Europe. So very briefly, the GSA is the European GNSS agency. We are based in Prague, and we are working together with the European Commission and the European Space Agency on mainly Galileo and EGNOS. Our main objective is to support the Union's objectives to achieve the highest return on the European GNSS investment. And this is both in terms of benefits to the users, sustainable growth, and competitiveness. Basically, our responsibilities in Galileo and EGNOS are first the operations and the service provision of both systems. And we have a lot of activities on what concerns the market development. This means preparing the downstream sector for Galileo and for EGNOS at the application level, at receiver level, basically making sure that Galileo and EGNOS are used. And then there is an important element which you mentioned in the introduction on what concerns security.
we are responsible for the accreditation of the system, but also we have important responsibilities on the operation of security monitoring and the management and the service provision of the public regulated service, the so-called PRS, for government and governmental authorized users. So very briefly, for those that may not yet know EGNOS and Galileo, these are the two programs that make the European Global Navigation Satellite System. So EGNOS is a regional SPAS, so satellite-based augmentation system, and it is basically used to improve the performance of GNSS. It is a regional system, which means it's based, the coverage is in Europe. It is available now, it is available for almost 10 years and is widely adopted, in particular on aviation. Today we have more than 350 airports in Europe that are EGNOS enabled. And then we have Galileo. Galileo is the European Global Navigation Satellite System. Today we have 26 satellites in orbit. It is providing positioning and timing services since 2016. Galileo has achieved a performance that is remarkable, also in comparison to all our competitors. And of course, one of the very important objectives of Galileo, in addition to provide services to all users all around the world, is of course also to achieve European sovereignty through a system that is a European system and is fully under civilian control. Then to close, just a brief highlight on the success that Galileo is already right now. I would invite all the listeners to visit this webpage, usegalileo.eu, where you will find a lot of information about Galileo. You will find a lot of information about usage of Galileo. And we actually count, or we estimate the number of Galileo-enabled smartphones that are available in Europe. And today, we have more than 1.6 billion smartphones around the world that are using Galileo. So we have a user base which is beyond 1.6 billion users, 1.6 billion receivers. And this is the success of Galileo and of EGNOS, is the success of Europe. A very important step towards better positioning services, towards European autonomy, and also what comes with it is towards the fostering of a downstream market all across the member states, in all member states, that creates then sustainable development and contributes to the security of our citizens. So this was my very brief presentation. And I will stop sharing. Hopefully you can see me again. Rodrigo, please switch on the video, please, the camera. Yes, there we go. Sorry, it switched off automatically. Let me continue in Portuguese, to be clear. Poderia-nos, se ainda restar algum minuto do seu slot, poderia-nos falar das competências que acha que Portugal pode desenvolver em envolver-se no PRS e, por outro lado, também esta nova formulação no EUSPA, que congrega não só o Galileu quanto o Copérnicos, poderia dar-nos o seu olhar sobre isto? Com certeza. Portanto, começo pelo segundo ponto. Efetivamente, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, está planeado a GSA mudar de nome para EUSPA, EU Space Program Agency, portanto, a agência da União Europeia para o Programa Espacial da União Europeia, em que efetivamente as competências da GSA vão ser aumentadas, não só no Galileu e no EGNOS,
mas também Copérnico e Golf.com são duas atividades importantes que vêm para a GSA na parte downstream. Obviamente continuarão as outras atividades que existem hoje, sobretudo no programa Copérnicos, mas isto vai nos permitir, sobretudo, procurar sinergias que existem entre a navegação e o programa Copérnicos, portanto, em toda a parte da imagem e observação da Terra. E julgo que isto tem o potencial de abrir mercados muito importantes também em Portugal, pois vai permitir um outro nível de inovação e desenvolvimento ao nível, digamos, a parte downstream, que pode trazer grandes benefícios. Portanto, isto é sobre a mudança da GSA para EUS. Quanto ao ponto que mencionou, efetivamente o sistema Galileu está ativo, funciona. Na área do PRS haverá grandes desenvolvimentos, grandes passos em frente nos próximos anos, e é na altura das autoridades nacionais, das autoridades portuguesas e de todos os Estados-membros da União Europeia começarem a preparar a utilização do PRS, quer, digamos, a nível das próprias autoridades, e depois cada Estado, dentro das suas competências, poderá escolher a maneira como utilizar o PRS, mas também aproxima-se em breve a altura de começar a desenvolver também as competências industriais que serão necessárias para uma utilização do PRS o mais genérico possível, obviamente dentro das limitações do que é um serviço regulamentado. Muito obrigado pelas suas respostas. Eu, outra vez, fora da caixa, vou pedir à Teresa, e depois ela apresentar-se-á, mas vou permitir que a indústria possa lhe fazer uma pergunta muito rápida, se tiver tempo. Teresa, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, obrigada pela oportunidade. Antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, estou muito contente de estar aqui. Obrigada, Fernando, pela oportunidade também. E antes de mais, felicitar o Rodrigo da Costa pela sua eleição. Portanto, do meu ponto de vista, fico muito feliz de ver um português nessa posição e acho que é extraordinário. Também, claro, com todos os desafios que esta passagem para a EUSPA trará, e desejo-lhe todas as felicidades a responder a esses desafios. A minha pergunta, e já agora também para dar um contexto sobre a GMV, claro que a GMV é muito conhecida, portanto vou falar mais das competências em Portugal. Portanto, em Portugal nós somos de facto o centro de excelência do grupo GMV na parte de simulação, na parte de processamento de sinal. Temos vindo a trabalhar na área do PRS, para pegar também neste tema que estamos a falar. E de facto uma das maiores desafios que nós encontramos aqui é como é que Portugal consegue jogar um papel ativo no desenvolvimento de tecnologia na área do PRS, porque como sabe, é sempre limitado a alguns países, ou não é limitado a alguns países. Portanto, a pergunta é como é que Portugal pode ter um papel mais ativo no desenvolvimento de tecnologia PRS? Muito obrigado. Obrigado, Teresa, obrigado pelos cumprimentos, pelas felicitações, muito obrigado. As oportunidades para desenvolver tecnologia e a utilização do PRS são iguais em todos os Estados-membros, é uma coisa que nós fazemos, obviamente tentamos digamos, chegar a esse equilíbrio. Quanto ao acesso às tecnologias PRS, o primeiro papel fundamental, para além de toda, digamos, a parte da União Europeia, com a Comissão e a GSA, são os pontos de contacto nos Estados-membros. Portanto, neste caso, a chamada CPA, o Contact Point, que cada Estado-membro ou já criou ou deve criar, segundo o regulamento, que é o ponto de acesso. É o ponto de acesso quer para os utilizadores nacionais, quer para todo o desenvolvimento de tecnologia. E, portanto, da mesma forma como respondo a todas as indústrias que contactam neste sentido, o ponto de acesso é a CPA nacional. Portanto, neste caso, a CPA portuguesa será o ponto de acesso para potenciais desenvolvimentos, pois, digamos, dada a natureza do PRS,
GNSS, sendo altamente regulamentado, existe esse filtro, ou esse encaminhar de atividades pela CPA. Muito obrigado. Eu não sei se ainda tem tempo para mais uma questão rápida, muito rápida. Não sei se José Freitas gostaria de colocar alguma. Ok, sim, gostaria. Rápida. Saúde todo o painel e todos os ouvintes e gostaria de, congratulando obviamente um patriota numa posição de relevo deste ano, lançaria um desafio, e é bastante simples. Existe uma Galileo Sensor Station no território nacional, nomeadamente no teleporto de Santa Maria, portanto, que é da Edisoft, portanto, já está lá operacional desde 2014, e a pergunta é muito simples, é a seguinte: dado especialmente que duas estações de Galileu deixam de estar em território da União Europeia com o Brexit, qual é que seria a ambição e a disponibilidade para a GSA fazer evoluir a GSS para uma uplink station e depois para uma estação de telemetria e telecom? Ok, efetivamente, são duas estações que já não existem, já foram, entretanto, foram desmanteladas, são as estações que há na Ilha da Ascensão e na Ilha das Falkland, que efetivamente com o Brexit deixam de ser território europeu. São estações GSS, portanto não são estações nem uplink, nem de telemetria, telecomando, portanto são estações que são muito semelhantes à estação que existe em Santa Maria e que existe noutros sítios. Nós estamos a estudar e estamos a trabalhar na relocalização dessas duas estações. As estações estão onde estão por questões geográficas e como não podemos mover nenhum território português para o Atlântico Sul, é difícil encontrar territórios europeus no Atlântico Sul. Portanto, estamos a olhar para outras áreas, quer na Antártida, quer na zona das Caraíbas, para estações do estilo GSS, porque efetivamente essas estações têm que ser dispersas. Ter várias estações no mesmo ponto, não, digamos que uma questão matemática e geográfica não ajuda. Essas estações têm que ter uma certa dispersão. Quanto a potenciais evoluções, o sistema Galileu vai evoluir. Nós estamos a começar agora a trabalhar na segunda geração. Apesar de estamos a acabar o desenvolvimento e a operação completa da primeira geração, mas já começamos a trabalhar na segunda geração. E, efetivamente, uma das vias que poderá seguir será, na segunda geração, uma importância acrescida de todas as estações de solo, inclusive a estação de Santa Maria, tal como as outras. São coisas que, neste momento, estão em fase de estudo. E depois, obviamente, será uma questão de se existem, digamos, especificações do utilizador que justifiquem, efetivamente, os investimentos associados. Pronto, muito obrigado. Rodrigo da Costa, agora é a minha vez também de cumprimentá-lo pela nomeação para diretor executivo. Eu tentei, logo de início, pegar o seu slot disponível. Foi muito útil, foi muito importante termos o seu ponto de vista sobre o fenómeno da navegação por satélite ao nível comunitário. Muito obrigado e continuação de um bom Air Summit. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então voltar ao início e eu pediria a cada um deles que se apresentassem e apresentassem um pouco a empresa. Eu começo pela Teresa Ferreira, da GMV, que fizesse o favor de se apresentar e apresentar muito brevemente a empresa para depois entrarmos na ronda de perguntas. Por favor. Claro, obrigada. Então, muito rapidamente, o meu nome é Teresa Ferreira, sou responsável da área de espaço na GMV em Portugal. A GMV, e na área de navegação, portanto, concentrada aqui na área de navegação, a GMV é um player fundamental nesta área, portanto nós temos vindo a desenvolver sistemas críticos na parte do segmento de missão, tais como de órbita e sincronização dos satélites, de integridade, e claro, que é especialmente querido para nós aqui em Portugal, que é o elemento da rede do Galileu, que foi desenvolvido aqui em Portugal e, portanto, gostamos de falar nele em particular. Claro que a nossa posição enquanto grupo foi catapultada há 2 anos, quando ganhámos o contrato de manutenção e de evolução do segmento de controle do Galileu. Portanto, neste momento, de facto, a GMV é um parceiro incontornável do Galileu na parte do upstream.
E também o que nós tentamos fazer, uma coisa é o upstream, outra coisa é o downstream. Portanto, como usar o Galileu e as tecnologias na navegação para satélite para trazer para a Terra e em que aplicações é que podemos utilizar e produtizar nessa área. Portanto, muito sumariamente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu pergunto agora ao Nuno Duro, peço-lhe para se apresentar e falar um pouquinho da empresa, mas deixar os projetos, estas coisas, para uma segunda fase, está bem? Ok, muito bem. Portanto, eu sou gerente da Blue Cover, sou responsável pelo desenvolvimento dos produtos da Blue Cover. Nós trabalhamos fundamentalmente no downstream de espaço, portanto, em aplicações downstream de espaço. Trabalhamos no desenvolvimento de aplicações mobile, que utilizam os Location-Based Services, digamos. Trabalhamos também na montagem de módulos de hardware, onde vamos, digamos, integrar chipsets existentes no mercado para setores específicos. Portanto, estamos a falar aqui do wearables ou estamos a falar de veículos. Diria que nos últimos 5 anos temos estado a trabalhar na monitorização dos sinais de GNSS, em particular de GPS e GLONASS, não é, com EGNOS, nos aeroportos portugueses, portanto, em parceria com a NAV e em parceria com outras empresas. Para mais tarde posso explicar um bocadinho melhor. Tá. Muito obrigado. José Freitas, a sua vez. José Freitas, que é da Edisoft, por favor. Ok, obrigado. Portanto, a Edisoft trabalha essencialmente, é uma empresa portuguesa com capital do Grupo Talos, do Ministério da Defesa e da NAV, portanto, presta os serviços de navegação aérea, essencialmente de uma maneira bastante linear, portanto, em relação àquilo que é a parte de espaço, nós trabalhamos na área de Earth Observation, portanto, providenciar serviços de observação da Terra, também na construção de sistemas de processamento, também na área do ground segment, operando infraestruturas, e também na área de desenvolvimento de software, portanto, tanto para a parte ground como a parte aérea, portanto, ou space, neste caso, a bordo dos satélites. E eu sou responsável pelo desenvolvimento de vendas, de desenvolvimento de negócio, isto é às vezes um bocado complicado de explicar em português, sou responsável por Sales and Business Development de Space and Maritime Security Systems em Portugal. Muito obrigado. Então vamos começar por este round, este tour de table. Eu gostaria de saber, uma vez que os meus distintos colegas de painel estão desde o início desta aventura espacial nacional, com a entrada de Portugal na ESA, por exemplo, em 2000, assistiram a todos os passos que foram dados ao desenvolvimento do Programa Espacial Nacional. Qual é, do vosso ponto de vista, e esta pergunta é transversal aos vários oradores, qual é, do vosso ponto de vista, a evolução do Programa Nacional Espacial, desde 2000 para cá, e as expectativas que possam ter para o médio prazo? Já não falamos no futuro, no longo prazo, mas para o médio prazo. Comece por si, Teresa. Ótimo, ainda bem. Tenho já aqui imensas ideias para partilhar. Portanto, como disse, de facto, entramos na ESA em 2000, já fazíamos algumas atividades, a indústria já vinha a desenvolver algumas atividades na área de navegação por satélite, mas eu acho que, de facto, já atingimos um ponto onde já temos tecnologia madura, já estamos a dar produtos, já estamos a dar serviços que já são maduros nesta área. E, portanto, eu acho que está agora na hora de dar um salto. De modificar. Já se viu esta vontade nos diferentes programas nacionais e na estratégia nacional, que já cada vez orienta mais os seus investimentos no sentido de produto e cofinanciamento com as empresas para criar e para chegar ao mercado. E eu acho que estamos numa altura em que podemos dar um passo maior. E se calhar aproveito para partilhar desde já algumas ideias neste sentido. Em particular, e agora voltando aqui um bocadinho à oportunidade que aparece com a EUSPA também, a nova EUSPA que iniciará em janeiro de 2021, o que eu acho que um dos passos fundamentais para Portugal ter é concorrer ou reter um centro de serviços. Portanto, o nosso colega Rodrigo da Costa falou sobre os vários centros que tem no Galileu, que vai
falou também em estações, mas eu acho que mais do que estações, porque a estação é um elemento fundamental da rede, do sistema Galileu, mas mais do que estações eu acho que é importante ter centros de serviços. Dou-lhe um exemplo, por exemplo, do Galileu Reference Center, do Centro de Referência de Galileu na Holanda, do GSMC, o Centro de Segurança que existe em França e agora em Espanha, há pouco tempo, depois do Brexit, e portanto eu acho que Portugal, segurando um serviço, permite criar à volta desse serviço um ecossistema que depois permite catapultar produtos e serviços para fora. Portanto, eu acho que é importante reter um centro de serviços. Falo na navegação, no Galileu, mas obviamente noutros programas que a EUSPA poderá lançar a partir de agora, e alguns centros que estão agora a ser postos em cima da mesa e as oportunidades vão chegar. Portanto, eu acho que isto é uma forma em que Portugal pode ajudar a catapultar a indústria nacional. Outro aspecto, e se calhar outra ideia também para lançar aqui, seria a ideia de na área das testbeds, portanto, fazer projetos agregadores de indústria, onde possamos experimentar a tecnologia em conjunto e explorando sinergias, não só a nível nacional, mas como a nível internacional, porque eu acho que de facto já temos muitas peças que podemos começar a pensar em juntar para o futuro. Muito obrigado, Teresa. José Freitas, a mesma questão. Eu sei que o José Freitas também vem desde o início da nossa aventura, portanto tem um olhar desde o início até agora e, portanto, gostaria de ouvir a sua opinião sobre este ecossistema Portugal, este ecossistema espacial nacional que nós temos e que estamos a construir. Essa é uma boa pergunta e acho que a primeira resposta é estamos a construir. Portanto, se formos a ver todos os programas espaciais dos grandes atores europeus e não europeus, portanto, França, Alemanha, etc., começaram todos nos anos 40. Não é? Portanto, a Alemanha deu o primeiro passo para o espaço com a bomba V2, que é o primeiro míssil intercontinental balístico. Não é? Portanto, Portugal entrou, de facto, nos anos 90 com o POSAT, mas acho que é legítimo dizer que precisamente a parte industrial do espaço em Portugal começou com a entrada na ESA, por cerca de 20 anos. A partir daí, de facto, muitas empresas portuguesas, muitas delas até foram startups, foram construindo uma série de skills e de produtos que depois foram essencialmente exportando. E acho que isso correu bastante bem, a maior parte das empresas afirmou-se como suppliers de qualidade, embora na sua maior parte, até porque o peso de Portugal era reduzido em relação às redes pessoas, mas acho que a grande parte das competências não só foram desenvolvidas para o exterior, mas também ficaram cá. O grande passo em frente, eu creio que é o mais repetido New Space. Portanto, o New Space, que era em que é possível ter satélites comercialmente viáveis de pequena dimensão, colocou Portugal como um possível ator. Portanto, neste momento, cabe-nos a nós construir, portanto, e quando digo nós, tanto o setor industrial como o setor académico, mas também as entidades públicas no sentido de policy, de incentivo, portanto, não tanto no papel financiador, mas no papel de incentivo para que se criem parcerias público-privadas e também a sociedade como consumidor. Portanto, neste momento temos várias iniciativas, por exemplo, a iniciativa do InCube Plus para a Constelação Atlântica, temos vários projetos flagships em Portugal, como o Eros, que é liderado pela Edisoft, e mais outros. Portanto, existem mais projetos, todos bastante bons. E Portugal está numa altura em que pode ter uma autonomia, que é, em vez de apenas exportar a tecnologia, usá-la para seu proveito próprio. Portanto, estamos a 2 anos de potencialmente termos satélites portugueses desenvolvidos por empresas portuguesas, operados por empresas portuguesas, usando infraestrutura nacional, lançados a partir de Portugal, de Santa Maria, põe entre parênteses, por empresas portuguesas. Portanto, isto é uma integração autónoma, completa, e que beneficia não só daquilo que temos cá, mas também de parcerias internacionais que permitem evitar, portanto, reinventar a roda. Portanto, por algo competitivo. O próximo desafio é pôr Portugal a ser um consumidor comercial daquilo que se produz em Portugal, sejam produtos de observação da Terra, sejam tecnologias de navegação, portanto, que é algo também bastante importante, mas Portugal seja o primeiro a ser um utilizador a todos os níveis com benefício da sociedade. E eu acredito que todo este plano de cooperação económica
poderá passar por olhar para o espaço. Em vez de tentar retomar modelos que se calhar poderiam estar usados ou com pouca margem para crescer, eu acredito que o espaço poderá ser um dos grandes veículos de afirmação de Portugal economicamente e, sobretudo, até nas exportações. Obrigado, José Freitas. Nuno, Sim, a mesma. muito bem, eu subscrevo aquilo que os meus colegas aqui do painel falaram, portanto, basicamente a criação de serviços, de competências na área do Galileu, assim como podermos operar desde o lançamento às operações de satélites específicos, portanto, com projetos muito específicos. Eu noto, portanto, que neste crescimento aqui desde a entrada de Portugal neste setor de espaço, que pronto, houve grandes empresas, as principais empresas mantiveram-se, portanto, com crescimento sustentado, consolidado, mas também nos últimos anos tem, mostrando aqui outra face, nos últimos anos também têm surgido aqui novas empresas, novas startups, portanto, estas incubadoras as incubadoras de empresas associadas ao espaço, todo o trabalho que o IPN fez no passado, que nós, portanto, nos últimos anos, neste trabalho que tem feito, que, por outro lado, também é preciso olhar para essas empresas e é preciso sentir de que forma é que nós podemos dar, em termos de estratégia, continuidade a essas empresas, especialmente na vertente aplicacional. Portanto, a maior parte das empresas vem da área de downstream e, portanto, em vez de deixarmos, digamos, morrer, entre aspas, darmos aqui, juntar aquelas que são melhores e tentar apoiar aqui mais desenvolvimentos. Portanto, digamos que é a vertente que eu dou aqui nesta discussão. Obrigado, Nuno. Há um tema incontornável que atravessa os nossos tempos e todos os painéis que eu tenho acompanhado. A questão da Covid trouxe impactos à economia e em cada setor específico. Eu gostaria de saber qual é a vossa leitura dos impactos que este tempo de crise provocou, sobretudo nos projetos em curso, se houve atrasos, se não impactou porque se foi possível termos já uma estrutura em cada uma das empresas em que o teletrabalho, por exemplo, respondeu, mas também uma outra vertente que é se, apesar de estarmos nestes tempos de crise, houve atrasos ou, pelo contrário, as coisas correram bem em termos dos contratos feitos, por exemplo, com a ESA, para os projetos que estão a desenvolver. Teresa, por favor. Sim, obrigada. Portanto, antes de mais, em termos dos impactos que tem nas empresas, em relação a isso, eu acho que depende muito dos projetos e caso a caso. Portanto, estamos a fazer projetos de investigação e desenvolvimento ou de coisas mais de papel ou de simulação, fazemos em casa como fazemos aqui. Quando aumentamos o TRL, eu tenho casos de colegas que montaram um laboratório em casa. Portanto, eu tenho a fotografia deles com a antena na varanda e continuam a trabalhar com os... Quer dizer, portanto, estamos a falar de... Tem impacto. Agora, por outro lado, também podemos ver isto como uma espécie de public awareness, isto é, portanto, os vizinhos ficaram a saber que existem antenas de GNSS, a família começou a ver como é que funcionava um receptor por dentro, portanto, também há aqui coisas positivas. Portanto, quando subimos o TRL, claro que há algum impacto, quando precisamos de acesso a laboratórios. Quando vamos ainda mais longe, e vejo, por exemplo, quando estamos a fazer instalações nos clientes, isto teve um impacto forte, porque quer dizer, de repente já não conseguimos estar lá, só alguns é que vão, só alguns colegas, e por telefone estamos a fazer instalação, estamos a fazer deployment, estamos a fazer validação. Portanto, com isto tudo há algum atraso. Claro que se consegue, em alguns projetos, claro que se consegue mitigar isto com, enfim, online, conseguimos fazer muitas coisas, temos muitas equipas que foram colocadas no cliente, e com tudo o que isso implica, e portanto com isso conseguimos dar a volta, e eu acho que de facto em termos dos grandes projetos, eu acho que tenho que felicitar aqui uma grande agilidade que houve parte a parte, não só das empresas como
como dos clientes e da ESA em particular. A ESA fez um esforço muito grande para continuar com todo o processo de procurement a continuar, portanto, não parou o processo. Eu acho que isso foi um esforço muito grande e temos que felicitar a ESA e todos os intervenientes nesse processo. Portanto, eu acho que há aqui várias perspectivas. Agora, claro que em termos de investimento, também vejo que há uma pausa no investimento. Portanto, parece que houve aqui uma pausa de alguma forma a ver o que é que ia acontecer para ver como é que seria investir a seguir. Houve aquelas, num contexto internacional, enfim, há as discussões que nós todos conhecemos de como é que os países vão reagir e em particular na União Europeia como é que vamos reagir a esta crise e como é que vamos sair dela. Agora, e claro que isto vai ter um impacto, agora também traz oportunidades, porque também é a oportunidade de fazer um investimento que nos permita uma economia mais viva, mais revitalizada de alguma forma para o futuro. Obrigado, Teresa. José Freitas, concorda com estes pontos de vista? Tem algum ponto de vista diferente? Essencialmente é um pouco isso. Portanto, a indústria aeroespacial, fala que, óbvio, pelo caso da Edisoft, portanto, já era uma indústria de tecnologia, portanto, aceleramos um bocadinho a transformação digital, portanto, os meios de trabalho à distância, seja através de VPNs, sistemas de videoconferência, portanto, mas na realidade já usávamos antes. Portanto, não houve assim uma disrupção operacional, eventualmente algumas reuniões que tinham que ser presenciais tiveram que ser adiadas. Portanto, eu diria que se formos a comparar com outras indústrias, seria irrealista dizer que fomos afetados. A ESA também, sabemos que houve pessoas também doentes do lado do cliente, nós não, mas o cliente tem pessoas doentes, portanto também implicou do lado de lá alguma dificuldade, mas também os procurements continuaram-se a realizar. Também gostaria de elogiar os Industry Days, portanto que serão eventos em que se explicam as novas missões, portanto em que havia as business to business entre empresas para se associarem e fazerem algumas parcerias, foram feitas na mesma, portanto o que antes eram grandes encontros no Hashtag ou no SRIN, etc, portanto conseguiram-se fazer. Eu diria que se calhar se perde um bocadinho do networking, mas não foi por aí que se deixaram de fazer as coisas. Em relação à parte operacional, portanto aí há infraestruturas que têm menos meios mais dificuldades, nós em Santa Maria com algum esforço conseguimos manter a operacionalidade, mas continuamos. Sabemos que os lançamentos de satélites, especialmente a partir de Kourou, provavelmente vão se prolongar nos prazos. Portanto, não diria que isso nos afete neste momento, mas sabemos que isso pode acontecer. Mas há oportunidades. Portanto, uma das oportunidades que acho que são interessantes é que o mais claro que as pessoas podem trabalhar à distância umas das outras. Portanto, aliás, estamos a 1000 km daí, sem prejuízo. Mas que as comunicações também são cada vez mais importantes. Ter uma largura de banda em que não haja latências, a qualidade da imagem não se prejudica. Então. E isso vai justamente de encontro ao New Space. Portanto, todas estas constelações de centenas de satélites, como as da Starlink e outras afins, começam a ser mais importantes. Portanto, podíamos estar em Lisboa, no Porto, em Santa Maria, na Madeira, etc., mas também podia estar no Cazaquistão, ou porque não em Moçambique? Porque não? Se houvesse uma distribuição de largura de banda, mesmo nas zonas mais remotas, por que não? Portanto, acho que isto só vai acelerar uma nova vertente do espaço. A outra vertente, que acho que ainda é difícil de dizer, portanto, Portugal, como disse há pouco, está-se a autonomizar um bocado na maneira como se financia no espaço. Portanto, há um driver claro para a indústria se autofinanciar ou conseguir sustentabilidade em que permita rentabilizar o negócio em modelos de parcerias público-privadas, por exemplo. Isso acaba por ser um bocadinho uma mitigação de risco, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer no investimento público, neste caso na Agência Espacial Europeia. Portanto, acreditamos que Portugal vai manter os seus compromissos, mas a maior parte das pessoas não depende só de Portugal. Portanto, são esforços conjuntos. Temos uma união, não sei de qual o número de elementos, mas cerca de 20, imaginemos. Portanto, há grandes programas que só funcionam havendo uma contribuição de vários Estados. Por isso vamos ter que esperar e ver, mas acredito que o impacto a ver só será sentido daqui a 2 ou 3 anos. Nuno, a pergunta pode até ser a mesma, mas a realidade é diferente. As pequenas empresas, startups, com muito menos recursos humanos e um alcance provavelmente menor, poderão ter outro tipo de impacto. Qual é a sua experiência sobre isto? Sim, certo.
Pronto, aquilo que eu sinto, basicamente, é um bocadinho também semelhante a eles, é, sobre o ponto de vista da execução de projetos, o impacto é reduzido. Portanto, basicamente, nós mesmo pequenas empresas, quer grandes empresas, têm o processo, cada um tem a sua já responsabilidade, sabe o que tem de fazer e vai fazendo as coisas remotas. Claro que está, como a Teresa referiu, que quem trabalha com hardware, se não estiver preparado com um laboratório virtual para poder aceder ao hardware remotamente, então vai ter dificuldade em instalar a antena na varanda. Por acaso, nós trabalhamos com hardware e o que nos aconteceu foi, pronto, nós temos aqui alguns sistemas que estamos no escritório e que acedemos remotamente para fazer testes. Portanto, do ponto de vista de execução, não senti muita grande impacto. Embora dentro dos projetos perca-se muito é a criatividade. Portanto, quando nós estamos aqui em conjunto, com proximidade, temos novas ideias, discutimos mais facilmente do que estamos remotamente. Portanto, isso para quem necessita de ter criatividade nos projetos ou ter novas ideias, isso é importante. Agora, o grande impacto é fundamentalmente na parte de desenvolvimento de negócio. Portanto, isto é grandes ou pequenas empresas, esse é o impacto. Especialmente porque muitas das pessoas, não é, contraíram-se com os investimentos. Portanto, as empresas não procuram, vamos ver o que é que isto dá e, portanto, esse impacto não é de imediato, mas pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, portanto, é aí que nós sentimos depois em termos de execução de projeto. Agora, eu também, falando aqui um bocadinho com o José Freitas, da minha experiência, nos eventos virtuais, ao princípio dava a entender que parte do networking ia falhar muito, mas, sei lá, semana passada vi-me de repente no mesmo dia em 2 eventos, portanto, um na Eslováquia e outro na Irlanda, portanto, que era uma coisa que nós não poderíamos fazer no passado, não é? Portanto, quer estar nos 2 eventos e, portanto, consegue estar virtualmente nos 2 e marcar reuniões, e as reuniões funcionam relativamente bem, mesmo este business-to-business meetings funcionam relativamente bem à distância, portanto, isso é positivo. Não, deixe-me aproveitar o gancho e já devolver. Vocês estão envolvidos em 2 projetos que eu considero interessantíssimos para Portugal. Um é o SWER, o Space Weather. Eu gostaria muito de ouvi-lo falar sobre estes projetos, como é que estão, o que são e como é que estão neste momento, o estado da arte. Penso que são projetos que são interessantes para a comunidade ter em conta o que se está a desenvolver em Portugal, tanto no IoT GNSS Receivers for Transportation, quanto no SWER. Começo por onde acho que o SWER era uma boa. Pronto, falando um bocadinho do SWER, portanto, isto é um projeto que nós trabalhamos em parceria com uma empresa de Coimbra, a Present Technologies e a Universidade de Coimbra, portanto, tem por objetivo monitorizar os sinais de GNSS, portanto, na área da aviação, portanto, mesmo aplicável neste painel, assim como na conferência. Portanto, monitorizar os sinais GNSS e também a meteorologia espacial, portanto, o Space Weather. Basicamente, como é que nós funcionamos? Nós temos local stations nos aeroportos onde recebemos dados de GNSS que estamos a monitorizar. Portanto, temos receptores de GNSS e temos também receptores ADS-B. Com estas local stations, nós podemos medir interferências que existam no sinal, portanto, interferências de jamming, de spoofing, assim como desvios que possam ter origem em situações de interferências na ionosfera, portanto, por exemplo, interferências derivadas da área de Space Weather. Na prática, nós temos estado a monitorizar no aeroporto de Lisboa. Este ano tínhamos a instalação para Ponta Delgada e para o Porto prevista, portanto, isto é uma das coisas que a Teresa também mencionou há bocadinho, instalações e acessos restritos aos aeroportos durante este período tem inviabilizado, portanto, nós fazermos aqui o novo deployment. Aqui a nossa experiência, digamos, do aeroporto de Lisboa e dos dados que nós recolhemos nós temos encontrado aqui um sistema EGNOS muito fiável,
portanto, onde conseguimos precisões muito abaixo dos mínimos exigidos pelo ICAO, portanto estamos a falar aqui de precisões à volta de 1 metro, metro e meio, portanto 95% do tempo, e também disponibilidades da ordem dos 99%, portanto não temos detectado grandes problemas. Por outro lado, também temos ali uma situação onde não temos interferências eletromagnéticas, portanto não temos jamming, não temos spoofing, portanto não temos nada. Portanto é um projeto assim um bocadinho ingrato, digamos, de trabalhar, porque nós instalamos, testamos, mas depois não acontece nada. Ainda bem. Podia ser um convite. Tá, obrigado, Nuno. Deixe-me dar a palavra agora ao José Freitas. Eu creio que a Edisoft, tal como já me vê, são das nossas empresas de ponta, muito capacitadas. Gostaria de saber o que é que o José Freitas pensa, ou a Edisoft, que Portugal é capaz de desempenhar, que relevo é que Portugal poderá ter a desempenhar no ground segment do Galileu, e já agora, como é que a Edisoft colocou um sistema operativo a bordo do sistema Galileu? Gostaria que elucubrasse um pouco sobre estes temas. Ok. Fernando, duas boas questões. Começo pela primeira. Portanto, Portugal já desempenha um papel importante no ground segment. Portanto, vou começar pela primeira vertente. A primeira é a parte operacional. Portanto, os satélites Galileu, portanto, neste momento creio que estão 28 operacionais, ou melhor, já foram lançados 28 dos 30 alvo. O próximo vai ser lançado no dia 15 de dezembro, a partir da Guiana Francesa a bordo de um Soyuz. Esses satélites, quando são lançados de cru, depois são monitorizados através de uma rede que é a S-Track, da ESA. A primeira estação após o lançamento está na Ilha de Santa Maria, portanto, está no mesmo parque de antenas, portanto, no teleporto, e fui até à primeira a ser instalada. Portanto, nessa altura, quando é lançado um satélite, existe uma equipa que lá está, para monitorizar, e que envolve 5 pessoas em simultâneo da Edisoft. Portanto, já temos 5 pessoas alocadas para esse dia, para o lançamento. Portanto, isso tem sido recorrente. O segundo ponto é aquilo que já falei, portanto, a Galileo Sensor Station. A Galileo Sensor Station, para esclarecer, é uma estação que está em alguns pontos estratégicos e que recebe dados do Galileu, portanto, dos satélites, e ajuda a computar as órbitas e a verificar, de certa maneira, o estado dos sinais. Depois, estes dados são reenviados por VSAT, temos lá 2 antenas, para depois tanto o centro de controle como o centro de missão, para poderem, digamos, gerir a rede. Portanto, lancei há pouco o desafio ao nosso compatriota Rodrigo Costa para tomar um papel nisso. Também já agora, como dizia a Teresa, se houver mais uma grande facilidade em Portugal, acho que também só ajudava a contribuir. E depois houve na parte de desenvolvimento de tecnologia, portanto a Edisoft esteve envolvida no desenvolvimento do Ground Mission Segment, tem várias das facilities, de início, análise de RAMs, de availability, qualidade, vamos pôr, simplificar para português, e também no EGNOS, portanto, nas plataformas de Assembly Integration Validation. Portanto, acho que três na parte de ground segment, portanto, repito, operação, suporte aos lançamentos e desenvolvimento de tecnologia. Obrigado, Zé Freitas. Perdão, esqueci-me da segunda pergunta, foi do sistema operativo. Fez. Peço perdão, esta também vai. Portanto, a bordo dos satélites tem que ir uma série de recursos computacionais que permitem desde controlar a plataforma e os seus sensores. Portanto, esses sistemas não podem falhar. Portanto, ao contrário do que cá temos na Terra, em que os carros podem, por exemplo, estacionar, ou mesmo os aviões que, embora não possa haver risco, ainda podem aterrar, o que falha no espaço, muita dificuldade tem em fazer qualquer reparação ou qualquer correção. Um dos fatores importantes é que o software que seja executado num tempo garantido. Portanto, se uma instrução deve levar 3 milissegundos a ser executada, tem que ser executada ao fim de 3 milissegundos, o que invalida completamente que se usem, por exemplo, o Windows a bordo dos satélites.
Portanto, existem isso que se chama as plataformas de tempo real, sistemas operativos de tempo real, que garantem tempo de execução. Existem vários vendedores de sistemas, mas aqui na Europa quis desenvolver um sistema que fosse independente dos fornecedores privados, portanto, um open source. Para isso, a Edisoft propôs pegar num sistema open source, que é o RTEMS, o Real-Time System for Monitoring, e então fizemos uma adaptação especial para o espaço e qualificámos-lo até nível DALB, que é o segundo nível de criticidade, e que desse modo pode ir a bordo dos satélites. Portanto, está neste momento presente, isto foi feito com a ESA, está neste momento presente em mais de 40 missões, inclusive os Meteosat Third Generation, COMPSAT da Coreia do Sul, do Solar Orbiter, que foi lançado no verão, e no caso dos Galileus estará em 15, portanto, quando chegar a constelação completa, 15 dos 30 satélites. Portanto, todos os satélites que são fabricados pela OHB levam o RTEMS a bordo, que é uma aposta também na independência tecnológica ou na não dependência tecnológica da indústria não europeia. Portanto, é um veículo de afirmação da indústria aeroespacial europeia e de mitigação de riscos, digamos, geopolíticos da nossa constelação Galileu. Obrigado, Zé Feita. Eu vou desafiar a Teresa também a realçar alguns dos bons, e são muitos, projetos que a GMV tem, e compor o desafio com tentar perceber ou ir um pouco mais ao detalhe do vosso pensamento sobre como reforçar a posição de Portugal no mapa europeu e no mapa mundial. Portanto, falamos dos projetos e depois fechando com esta reflexão. Ok, obrigada. Então, a GMV em Portugal está focado, o trabalho que nós desenvolvemos e a equipa que temos aqui está basicamente focada no segmento do utilizador. Portanto, basicamente é usar, como aliás os meus colegas também estavam a apresentar, em particular o Nuno, portanto, usar tecnologia, usar GNSS para benefício do utilizador. Temos aqui, por exemplo, umas equipas a usar GNSS na perspectiva dos carros autónomos, portanto é um contrato muito grande do grupo GNV, temos aqui uma equipa a fazer isso, mas também agora pegando nestas competências, também já falámos, mas eu vou voltar aqui um bocadinho, dentro do utilizador, que é nichos de mercado dentro do PRS. Portanto, e é aqui que nós nos estamos a focar e é onde eu acho que Portugal também tem aqui um papel. E quando vemos aqui o panorama nacional também vai nesse sentido. Portanto, focar, aproveitar nichos que estejam disponíveis e onde nós ainda podemos ganhar uma posição de tecnológico, de avanço tecnológico, como os meus colegas também já apresentaram. Portanto, uma das áreas aqui, do meu ponto de vista, é o PRS, portanto, uma das áreas que nós temos que entrar e que a GMV já trabalha e gostaria de trabalhar ainda mais e em Portugal particularmente, na área de PRS. Eu acho que isto é uma questão estratégica, é uma questão que temos que continuar a perseguir. Portanto, na parte de PRS. Noutra questão é ir para os centros de serviço e ter service centers em Portugal. Service centers são como se fossem hubs, onde a partir daí podemos diversificar os serviços. Eu acho que é um modelo muito interessante porque permite várias empresas colaborarem, não competirem, mas colaborarem dentro de um hub, permite exportar os serviços, consumir os serviços. Portanto, eu acho que conseguir captar um service center para Portugal na área, seja de navegação, seja de outras áreas, é importantíssimo. E estou a pensar, por exemplo, na área das comunicações também, é importantíssimo para Portugal. E já falei um pouco também de projetos de test beds que podemos usar. E falou também há pouco da Estratégia Nacional para o Espaço, e um dos pontos que está lá, por exemplo, é Autonomous Shipping. Eu acho que em Autonomous Shipping é uma coisa que podemos fazer, que Portugal pode ter um papel, também pela sua tradição marítima. Podemos, de facto, ter aqui um palco onde conseguimos ter várias tecnologias e vários atores a jogar em conjunto. Portanto, temos a componente de navegação, naturalmente, a componente de integridade,
sem dúvida, mas depois temos todas as outras componentes que são tanto ou mais importantes, a parte dos sensores, a parte de hibridização, a parte regulatória, não é? Da regulação do mar e do autonomous shipping, a parte de comunicação. Portanto, eu acho que aqui são este tipo de iniciativas que permitem articular muitas áreas e que permitirá às empresas desenvolver ainda mais a tecnologia, experimentá-la e provar e dar provas da tecnologia no local, portanto, in situ, não é? Obrigado, Teresa. O nosso tempo aproxima-se do fim. Como é bom dizer, cada um tem 2 minutos no máximo para refletir sobre. Gostaria muito de vos ouvir o reforço das sinergias entre a academia e a indústria, em que medida que, no vosso entender, já estamos num bom plano de parcerias, ou se há ainda muito campo para desenvolver e sobretudo nesta área da navegação por satélite, tirar partido do que a academia, por exemplo, as nossas universidades, o IT de Aveiro, o IT de Lisboa, podem reforçar este tipo de parcerias entre a indústria e a academia no âmbito da navegação por satélite. Nuno. Bom, no âmbito da navegação por satélite, nós temos colaborado com a Universidade Nova na parte do Instituto de Telecomunicações, basicamente para situações de análise de interferências. Estamos a falar aqui de jamming, de sinais e spoofing de sinais. Basicamente, tem funcionado relativamente bem esta parceria. Digamos que nós temos mantido com a Universidade Nova neste campo específico. Mas nem sempre é fácil, portanto, nós conseguirmos, se houver aqui estímulos para as universidades para colaborarem mais com a indústria, poderia ser algo relevante. Portanto, esses estímulos viriam de? Estímulos, não sei, das de próprias apoios universidades. financeiros às universidades digamos que podem ser estímulos políticos, não é? Portanto, olha, isto é relevante se nós fizermos aqui investigação para ser aplicável para a indústria nacional, não é? Portanto, poderiam ser esses estímulos representados em termos financeiros da parte de financiamento dos programas da FCT, por exemplo, portanto, onde tentassem envolver mais um tomador de tecnologia. Teresa, sobre sinergias. Universidade, sobre sinergias. indústria. Portanto, eu acho que há vários planos onde, de facto, colaboramos entre a indústria e a universidade. A primeira, que é a mais direta, talvez, é na construção de teses. Portanto, atrair pessoas para trabalhar numa área. E eu acho que isto na área da navegação por satélite é uma atividade, uma iniciativa que a GMD tem promovido muito, que é importante, primeiro, ter pessoas e jovens que estejam interessados e que queiram trabalhar na área de navegação por satélite. E, portanto, isso passa muito por fazerem teses, por virem para a área, trabalharem na área, aprenderem sobre o que é o Galileu, sobre quais são os sinais, como processá-los. Depois, eu acho que todo o mercado enriquece com isto. Se houver mais jovens a trabalhar nesta área e trazer mais gente para esta área. Portanto, essa é uma parte de trabalho em conjunto com as universidades. A outra é mais direta, não é? A contratação, portanto, nós contratamos diretamente das universidades e, portanto, as teses também nos ajudam a pôr a navegação por satélite no palco, na discussão. Nós colaboramos muito com universidades também na área da investigação aplicada, isto é, nós gostamos, a colaboração mais prática é isolar um problema científico ou técnico-científico e a universidade trabalha de facto na resolução desse problema que nós depois integramos nos nossos produtos. Aqui, alguns dos desafios que nós encontramos têm a ver com as universidades são muitas vezes as métricas que as universidades têm para medir o seu sucesso. E uma delas, por exemplo, é a publicação de artigos científicos em jornais conhecidos. E, portanto, aqui uma das guerras que nós temos, entre aspas, uma guerra simpática, é, por favor, não publique isto, porque ou quer publicar, não quer publicar, como é que é? E, portanto, obviamente o interesse das universidades é publicar para ter mais pontos e porque é a métrica que eles têm que seguir. E, por outro lado, isto dificulta um pouco algumas iniciativas.
que obviamente não é impeditivo, portanto não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que também devia haver uma métrica de beneficiar as universidades que colaborassem com a indústria de alguma forma. Portanto, isto tem que ser, do meu ponto de vista, isto tinha que ser reconhecido para as universidades. Agora, as dificuldades, vamos dizer, os desafios, ou o caminho para a frente em Portugal para facilitar esta colaboração entre a indústria e a universidade, eu acho que também passa por ter mais centros, mais negócio e mais pôr a máquina a mover, porque muitas vezes nós temos projetos, mas são projetos pontuais e, portanto, a universidade não justifica a universidade ter uma equipa a trabalhar, entre aspas, nessa área só por si. Portanto, também tem que haver aqui um ecossistema construído em conjunto. Já há muitas iniciativas, não na área em particular da navegação por satélite, mas na área do espaço, como, por exemplo, os laboratórios colaborativos, que juntam dentro de um laboratório colaborativo várias entidades, portanto, desde universidades a empresas, e, portanto, já aqui eu acho que o ecossistema já está a mudar um pouco e já começa a dar passos nesse sentido. Obrigado, Teresa. José. Vou generalizar a resposta e isto está a ser redundante. Portanto, em relação à colaboração entre as empresas e as universidades e o setor académico na área de espaço, o que resulta bem é, portanto, colhendo já trabalhos de inovação, de investigação que não estão industrializados, portanto, é sempre interessante que as empresas que possam ver ali um produto ou uma tecnologia poderem fazer a parte, digamos, da industrialização desse resultado. Portanto, será pegar em TRLs de 6, 7 para cima até torná-los em produto. Portanto, e acho que é importante para já perceber que as universidades e as empresas têm o seu ritmo, os seus objetivos, as suas métricas e as suas perspectivas temporais em relação à tecnologia. Portanto, as universidades tipicamente tendem a desenvolver sempre inovação e raramente seguem uma linha de desenvolvimento de uma certa tecnologia, de um produto, portanto, até o mercado. Portanto, há que apanhar no sítio certo. Em relação às colaborações, acho que isso tem mudado imenso. Vejo uma mudança cultural nas universidades, portanto, trabalhando já com incubadores lá dentro, um grande incentivo também à produção da propriedade intelectual, portanto, não só ao paper e à classificação, o que não deixa de ter o seu valor, não estou de maneira alguma a criticar. Portanto, aquilo que é publicado e a peer review tem mais valor. Portanto, a parte do peer review é importante, não deixa de ser verdade. E, portanto, estamos em vários projetos, por exemplo, dentro das parcerias internacionais, como, por exemplo, a parceria com a MIT Portugal, estamos nos laboratórios colaborativos, como, por exemplo, o Colab Atlantic, e, de certa maneira, já se trabalha bastante em conjunto. Portanto, a própria Portugal Space também, de certa maneira, agrega uma série de entidades ou de estratégias de inovação, e eu diria que, ao mesmo tempo que o No Space nos permite criar iniciativas nacionais, estas já estão a ser desenvolvidas de maneira agregada. Portanto, acho que isso está a funcionar bem, poderá haver coisas, obstáculos, mas esses serão sempre, digamos, resultantes das diferenças que existem entre uma coisa e outra. A indústria não pode ser o setor académico e o setor académico não é a indústria. E essa diferença é positiva. Obrigado, José Freitas. Eu tenho uma última pergunta que eu peço encarecidamente que sejam muito rápidos, muito telegráficos, mas eu não resisti a ter que fazer, porque já tinha feito à Teresa num congresso anterior. Com este advento do novo espaço, do New Space, provavelmente a questão dos satélites passa a ser entendido como uma commodity e, portanto, como off-the-shelf, em que a própria estação ela pode ser customizada e aposta a estar em órbita, etc. Gostaria muito de ouvir uma opinião muito breve, muito sintética, sobre isto das commodities, do espaço poder vir a ser uma commodity. Teresa, por favor. Sim, para mim, ok. Então, não sei o que eu respondi da outra vez, mas de facto para mim, sim, para mim isto é uma realidade e vai se tornar cada vez mais uma realidade. Portanto, o space as a commodity, o espaço, quer dizer, é mais uma... Portanto, é isso, não percebi bem a pergunta, se calhar não... Se quiser... Não, no fundo, eu antevia um pouco a resposta, era isto, que era uma commodity. O José Freitas concorda também? Sim, é uma série de commodities. Portanto, hoje em dia produz-se muito mais satélites, há constelações como Alves ter milho satélites, portanto, qualquer tecnologia pode ter um efeito multiplicativo bonito. Pensar em desenvolver um satélite só para desenvolver milho, portanto, também não é essa a perspectiva, é desenvolver as tecnologias, mas também
o propósito, portanto, os dados por exemplo, da observação da Terra ou navegação são eles por si commodities. O valor está nos dados e aquilo que não é útil não vai vingar. Outra commodity é a estação, é o segmento terrestre, portanto, que aí já é mais limitado. Portanto, a assistência, o Rodrigo da Costa bem explicou, e, portanto, o facto de termos um número limitado de estações, o facto de se poder colaborar entre elas em perspectivas de Ground Segment as a Service, que, por exemplo, a Amazon também está a apostar, também é um exemplo de uma commodity. Agora, fazer trading delas em bolsas, portanto, não será bem esse tipo de commodity, não será como o arroz, nem o ouro, nem a prata. Nuno? Eu não tenho muito mais a acrescentar, não é? Basicamente, nós o que também vimos hoje em dia é um conjunto de startups, empresas novas a lançar satélites, portanto, e a construir, a construir os seus satélites e a operar os seus satélites. Portanto, à medida que o conhecimento está a tornar-se mais generalizado, vai se tornando uma commodity. E assim chegamos ao fim. Eu agora devo agradecer o convite que me foi feito, que era para ter dito isto no início, mas o dinamismo que foi imposto para podermos tirar partido do Rodrigo da Costa connosco. O sum-up possível é, de facto, para mim foi muito fácil, com um painel de luxo destes, poder abordar algumas poucas questões do mundo da navegação por satélite, porque há muito mais para se poder explorar. Agradeço à Teresa, ao José Freitas e ao Nuno terem-me ajudado a levar este painel e que tenha sido, de alguma forma, muito útil termos abordado alguns dos temas e há tantos outros mais. Portanto, muito obrigado. Obrigado, nós.